Que Jesus nos envolva agora e sempre, que possamos todos estar bem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 76, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, ditada por Emmanuel e Chico Xavier. Título: Edificações. É interessante este tema porque quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, a gente fica procurando como é que nós possamos entrar nessa significação, ou no significado desta frase. Primeiramente, Jesus diz que sempre, o Evangelho, sempre, por todo este tempo, fez esse convite à humanidade. Poucos o entenderam, né? Isso Jesus deixou bem claro aos seus discípulos, que quando arregaçaram as mangas e saíram trabalhar a espalhar a boa nova, no sentido de iluminar o caminho daqueles que nada conheciam, trazer a ignorância à luz para que pudesse se esclarecer. Se nós olharmos para a vida dos apóstolos ou dos discípulos de Jesus, nós vamos ver como eles trabalharam, né? O quanto Pedro, João, Tiago e tantos outros, próprio Paulo, o quanto eles fizeram para poder entender, entrar na seara do Mestre Jesus. Há um trabalho interior muito grande para que a gente possa se desprender de várias coisas que possam nos atrapalhar da nossa ascensão espiritual. Porque não se trata de nós irmos para uma montanha e ficarmos meditando e depois dissermos que alcançarmos a ascensão espiritual e que estamos prontos para o trabalho. A luz que Jesus nos propõe é sermos primeiramente o aprendiz do Evangelho. Quando nós aprendermos o que for necessário para começarmos a distribuir a Boa Nova, a luz está nos acompanhando. Agora, nós precisamos edificar isso. Nós precisamos distribuir para outros tão necessitados quanto nós. Ser a luz do mundo não significa que nós vamos enaltecer a nossa vaidade, a nossa personalidade. O que Jesus nos propõe é que, se nós entendermos bem aquilo que está no Evangelho, vamos trabalhar a nossa humildade, a simplicidade. Vamos ser perseverantes no dia a dia. Lógico que começaríamos isso lá em casa, daqueles mais próximos que precisam da gente, daqueles momentos em que os nossos parentes, os nossos amigos contam conosco, daqueles momentos em que a gente tem que arregaçar as mangas e ser humildes para que possamos ajudar uns aos outros. Não é um trabalho fácil. Por isso ele fala de edificar uma cidade em uma montanha. Supõe-se que uma cidade sobre um cimo, um pico, todos nós estaremos vendo essa cidade. Todo mundo poderia ver essa cidade ao longo do horizonte e não perder de vista essas questões. Então, talvez subir esta montanha para nós seja aquele caminho mais difícil, onde nós nos propomos a trabalhar as coisas simples que a vida nos oferece, onde nós poderíamos dizer que estamos ao lado do Mestre Jesus, que estamos trabalhando para a nossa iluminação, para o nosso, burilando o nosso interior, fazendo a nossa reforma, para quando depararmos com outros que ainda estão em passos curtos atrás de nós, nós possamos estender a mão. Edificar uma estrutura, essa estrutura, né? Ele está falando um pouco de reforma íntima, que nós já sabemos como é que isso acontece, né? Nós olhamos para um prédio e aí a gente percebe que temos que reformar este prédio a partir do alicerce. E quando tiramos os tijolos, não é isso que nós sabemos? Este edifício desaba. E aí nós temos que sair reconstruindo,
tijolo por tijolo, pedaço por pedaço, para termos uma estrutura bem elaborada, bem compreendida. E aí, Jesus chama-nos a atenção em olharmos o Evangelho para ser aquela questão que dita o nosso dia a dia, que seja a planta das nossas edificações, dos nossos sentimentos. Uma família, quando se reúne num lar, tem a oportunidade de estar no mesmo lar com aqueles que amamos, com aqueles que precisamos muitas vezes resgatar, com aqueles que muitas vezes precisamos contribuir. Não é fácil, nós sabemos disso. Mas é uma edificação sagrada. Nesse momento, é o único espaço que nós podemos vislumbrar. E aí, onde consta o nosso trabalho. E aí, é onde nós vamos colocar em prática o que Jesus propõe que nós façamos no Evangelho. Eu acho que ser a luz, se nós entendermos bem, não é para mexer com a nossa vaidade. Ser a luz, no mundo de hoje, é nós observarmos, como aprendizes do Evangelho, aonde é que nós possamos fazer a diferença. Quando os necessitados e quando nós percebemos que em algum momento, em algum lugar, que na nossa vida, na nossa família, precisam de nós mais equilibrados, precisam de nós emocionalmente maduros e maduros espiritualmente para falar em nome do Mestre Jesus. Para deixar a personificação de lado e só contarmos com a edificação do Evangelho e assim distribuirmos as bênçãos que Jesus deu a oportunidade para cada um de nós hoje edificarmos. É interessante que nós vivemos numa cidade como a cidade de São Paulo, uma cidade cheia de conflitos, né? Que todos querem a mesma oportunidade, que todos mesmo querem passar pelo mesmo caminho, aquele trânsito afobado, aquela pressa, e nós muitas vezes entramos nesse ritmo. As oportunidades do mundo material estão sempre nos convidando a abandonarmos o caminho mais difícil. As provocações que nós recebemos do mundo em que vivemos, elas sempre colocam-nos num caminho difícil, em ter atitudes de humildade, de simplicidade, de esclarecimento espiritual. Esta edificação é a parte mais difícil, para que nós possamos falarmos uns com os outros no exemplo do Mestre Jesus, para que possamos entendermos que uma cidade como essa, uma edificação como essa, não pode ficar escondida, principalmente se está à vista, né? Principalmente se está em uma elevação onde todos podem avistarem. E nisso Jesus é muito claro quando nos diz que, como aprendizes, nós abriremos esse caminho para outros que poderão trilhar com as mesmas dificuldades que tivemos, mas que nós poderemos ajudar uns aos outros. Vós sois a luz do mundo. Esta é uma frase interessantíssima, quando a gente pensa que nós possamos arregaçar as mangas e agir como Jesus nos pede, para que nós possamos abrir um caminho de luz no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso convívio social, da nossa religião, né? No nosso lazer, em todos os outros lugares que nós possamos imaginar. Então, este é o convite dessa leitura de hoje, onde diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, se nós, com todo o trabalho, termos tudo aquilo que nós precisamos e ainda não distribuirmos para os outros, estamos guardando isso somente para nós,
escondendo-nos da oportunidade que o mundo nos pede, então está na hora de nós olharmos o mundo de uma outra maneira e aceitarmos o convite do Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe agora e sempre e essa oportunidade possa estar mais vezes com a gente. Até logo, amigo.